Olá, chegamos aqui para mais um programa Palavra e Poder. Estamos aqui nos estúdios da Rede Fé FM. Estamos na cidade de Ribeirão Preto. Estou juntamente aqui com meu esposo, pastor Roberto. Estamos falando de um assunto muito importante, né, amor, durante todos esses dias. E chegamos aqui para compartilharmos mais um tempo de fé, um tempo de palavras de poder, palavras que vão te levantar. Nossa missão aqui com o programa Palavra e Poder é trazer as boas notícias. E já convido meu esposo para estar dando as considerações iniciais para mais esse programa, amor. Fica à vontade. Amém, graças a Deus. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. É como ela disse, né? Estamos aqui em mais uma programação, então é meia hora cada programa, passa rapidinho. Eu quero dar minhas considerações iniciais. Então nós somos pastores, né, aqui da Igreja Moriá de Ribeirão Preto. Quero já deixar até os nossos endereços antes da gente entrar no assunto, né, de orfandade. A Igreja Moriá aqui em Ribeirão Preto, ela está localizada na Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Se você precisa do nosso telefone para entrar em contato, né? Eu vou passar os telefones, endereços das redes sociais. Nosso telefone para contato o prefixo aqui é 16 994009450. Eu vou repetir, prefixo 16, né? 994009450. Se você precisa nos mandar algum pedido de oração, se você quer entrar em contato conosco, quer falar conosco pessoalmente, e se você quiser através das redes sociais, que todos esses programas, né, que nós fazemos aqui, inclusive também os cultos da igreja, todos estão na nossa página lá no YouTube. Qual o endereço? Nosso endereço então é @Igreja Moriá, @Igreja Moriá, tudo junto, né? Igreja Moriá RP. E estamos também no Instagram, @igrejamoriá.rp. Então, nós estamos aqui, nós vamos falar sobre orfandade, mas eu quero desde já falar para vocês que além da palavra de Deus, então se você precisa, deseja e quer a nossa ajuda em oração, no final do programa nós estaremos orando, nós estaremos então falando sobre a palavra de Deus, trazendo esse assunto muito importante, né, que é um assunto assim que a gente percebe que isso existe nas igrejas, né? Essa falta realmente dessa orfandade. E nós vamos estar falando também, né, mais para frente em outros programas, mas já quero adiantar para vocês que hoje é quarta-feira e sexta-feira agora nós temos culto na igreja de quebra de todas as maldições e no domingo nós temos a nossa Santa Ceia. Mas eu vou passar para minha esposa, para ela poder entrar no assunto, né? Eu posso ir lendo os versículos e você comentando. Não é isso, amor? Sim. Hoje nós vamos continuar falando a respeito das manifestações espirituais, né? Nós temos falado bastante sobre quebra de maldição, da ação, né, do mundo espiritual com a regência do mal. E hoje nós vamos falar de umas das características, porque muitas vezes ficamos focados às vezes na inveja, no olho gordo, nos trabalhos, né, de bruxaria, feitiçaria e etc. E tantas outras coisas aí que as pessoas às vezes têm como uma obra que possa estar empacando e emperrando suas vidas, né? Então existem muitas operações aí que nós vamos ver no mundo espiritual que rege através de espíritos. E um dele é um espírito do quê? De orfandade. E, de repente, que nem o pastor falou, né? A falta, não. Há um excesso até, né? Desse espírito, dessa manifestação. Existem várias manifestações. Nós vamos pegar essa, porque essa desencadeia vários problemas na vida emocional e até espiritual das pessoas. E por que é importante nós pegarmos ela? Porque a partir dessa manifestação, a outra, vamos por assim, o posicionamento da pessoa no mundo espiritual em fé, a partir da visão que ela tem e desse entendimento que ela recebe, dessa identificação, né, se existe nela este espírito de orfandade, ela vai poder se posicionar, porque muitas pessoas têm problemas espirituais porque está debaixo de uma regência de um espírito de orfandade. E esse espírito se move como, pastor? O que seria o espírito de orfandade? Bom, nós já sabemos que o órfão é aquela pessoa
que ele tem ausência de pai e ausência de mãe. Ele pode ser órfão de pai, ele pode ser órfão de mãe e ele pode ser órfão dos dois, né? Então, a orfandade pode ter de forma natural, que é a ausência da paternidade e maternidade, e também existe a orfandade espiritual. Então, nós não vamos falar a respeito da orfandade natural, porque é muito claro e é muito bem explicado para nós o que significa uma pessoa ser órfã, né? Então, já estamos trazendo aqui. O significado natural é a ausência de pai e de mãe, ou de ambos, ou de um. Porém, essa questão da orfandade espiritual, que também existe e acontece, né? E existiu, e todos nascemos debaixo desse espírito de orfandade. E hoje nós vamos falar um pouquinho do que é a orfandade espiritual, e nos próximos programas nós vamos falar sobre as suas consequências e também de como vencê-la, né? De como destruirmos esse altar de orfandade. Você vai ver como muitas pessoas têm muitos problemas e sem saber que é por conta de situações que ocorreram por conta dessa situação. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho do que seria essa orfandade espiritual. Mas antes de falarmos sobre essa manifestação, vamos falar por quê? Porque o mal, ele tem várias formas de agir na vida do ser humano. Então, nem sempre ele precisa que alguém pague, faça um trabalho ou invista de alguma forma contra uma pessoa. Não, ele tem várias formas de agir para tentar atrapalhar, prejudicar, causar dano a vida das pessoas, né? E em João, né, amor? Vamos começar. Evangelho de João. Evangelho de João. Eu só inverti lá. Eu vi que na hora que eu falei o excesso. Eu falei é o excesso. Na verdade, há muita falta, né? Muita falta. Mas em João 10:10, o Evangelho de João, você que está acompanhando com a gente e gosta de estudar, de meditar um pouco na palavra de Deus, em João 10:10, o próprio Jesus Cristo, ele vai dizer assim, ó, o ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Então o que a gente percebe aqui, né, que Jesus está dizendo que ele fala da parte dele, né, que ele veio trazer a vida e a vida abundante. Mas ele fala também, nós vamos ver aqui daqui a pouco em outra passagem, que o próprio Jesus que está dizendo que o ladrão, e aqui no caso, ele está chamando as trevas, está chamando o diabo de ladrão. Ele só veio para matar, para roubar e para destruir. Nós vamos ver daqui a pouco em outra passagem, que Jesus vai dizer também que ele viu, né? Ele viu ele descer do céu, aqui para a terra, mas vamos focar aqui, depois a gente vai passar para outra, que na verdade nós vamos depois, aqui de João 10:10, nós vamos depois lá para Lucas 10, realmente é o 18 que fala também sobre isso, né? Mas o importante aqui também falar, amor, como você disse, né? Aqui Jesus, ele caracteriza e vem nos mostrando a obra do mal. Primeiro ponto, dizendo que existe o mal e o que o mal faz na vida das pessoas. Então, o mal rouba, mata e destrói, né? Então, se rouba é porque nós temos algo que interessa para o mal. Que é precioso, né? Que o mal se interessa pelas nossas vidas em alguma área. Então, família, saúde, finanças, né? Vida emocional, mente. Então, existe algo que atrai o mundo espiritual, que tem um interesse, porque alguém só rouba o outro de algo que tem interesse. Ou valor, né? Que tem valor. Se não tiver valor, vai roubar para quê? Não serve para nada. Então, Jesus, ele vem já demonstrando que existe o mal, nos alertando, olha, existe o mal, e o mal veio para matar, para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, aqui a gente vê Jesus trazendo um paralelo do bem e do mal, a obra do bem, a obra do mal. Está nos mostrando para identificá-las, né? Então, tem pessoas que dizem assim para nós, pastora, mas se Deus é tão bom, por que Deus criou o mal? Deus criou todas as coisas, por que Deus criou o mal? Pois é,
Deus não criou o mal, mas Deus criou um anjo chamado Lúcifer, né? E esse anjo, ele tinha também, como nós, vontade própria. Ele tinha também, e tem ainda, né? Domínio próprio. Domínio próprio não, desculpa, livre-arbítrio. Então, o que acontece? Esse livre-arbítrio que os anjos têm fez com que esse anjo, que nós vamos ver, o pastor daqui a pouco vai ler mais alguns versículos, fez com que esse anjo se rebelasse contra Deus. E por se rebelar contra Deus, ele foi expulso do céu. E quando ele é expulso, nós vamos ler tudo isso, vamos dar fundamento para você. Ele perde a sua natureza divina e entra dentro dele o que já estava agindo, que era o quê? Iniquidade, orgulho, rebeldia. Então, tudo aquilo que aflorou dentro dele pelo livre-arbítrio. E a predisposição, vamos por assim, da iniquidade. Então, ele deixou a iniquidade entrar dentro dele e, através do livre-arbítrio, ele escolheu viver separado de Deus. Então, Deus criou o anjo, mas Deus não determinou que ele fosse mal, né? Deus não criou ele mal, Deus criou ele bom, mas ele escolheu o caminho do mal e se tornar mal, né? Então, é a mesma coisa, os pais, eles vão criando os filhos, e eles vão criando os filhos para ser um homem de bem, uma mulher de bem. Então, o pai, ele vai fazendo o que ele pode ali para criar o filho. Mas o filho, quando ele chega numa idade de maturidade, ele vai fazer as escolhas dele. Ou vai seguir o caminho do bem ou do mal. E aí o pai, muitas vezes, não tem o que fazer. Mas, pastora, mas Deus não é onipotente? Ele não pode tudo? Pode. Mas Deus, além de ser onipotente, ele respeita o livre-arbítrio das criaturas que ele criou. Então, se ele criou o anjo e deu livre-arbítrio para o anjo seguir o caminho que ele quer. Ele nos criou também e nos deu livre-arbítrio. E ele também não interfere na nossa vida, tanto que ele nos deixa fazer o que a gente quer. Então, nós temos livre escolha. Então, essas escolhas, elas são o quê? Elas são liberadas por Deus. Agora, cada um vai ter as suas consequências. As consequências, né, das nossas escolhas e daquilo que a gente faz. Não é porque Deus ele permite a gente fazer o que quer, só que a gente... as nossas escolhas, se forem certas, né, no final, você pode ter certeza... O que são escolhas certas? É procurar andar no caminho do bem, direcionado pelo nosso Pai Celestial, por Deus. E tudo isso está na palavra. Agora, eu posso, né, virar as costas para tudo isso e querer seguir do meu jeito, da minha maneira. Deus ele não criou robôs, né, marionete. Deus criou seres, né, que nem ele nos fez a imagem e a semelhança dele, e fez os anjos também. E os anjos são espíritos. Mas Deus não fez e colocou dentro deles tipo um chip para controlar e falar, não, só vai fazer o que eu quero. Deus é tão maravilhoso que ele não faz isso, né? Ele cria, ele forma, ele faz, ele dá potencial, ele empodera, dá condição e capacidade, mas junto com tudo isso ele deu livre-arbítrio. Agora ele fala assim, eu ponho diante de ti o que é bom, mas está também diante de ti o que é mal. Aí ele vai e nos orienta, escolhe, pois, o que é bom. Exatamente. Né? Porque quando a gente escolhe o que é bom, o final vai ser caminho de sucesso, de alegria e felicidade. Se escolher o que é mal, o final é final de maldição. Cada um é responsável, né? A gente vê... Pelas suas escolhas, pelos seus atos, pelas suas atitudes. Exatamente. A liberdade que Deus nos dá em escolher, mas também junto com essa liberdade tem a responsabilidade. Exatamente. Né? A responsabilidade de ter o quê? A consequência das nossas escolhas, né? Nós não podemos transformar essa liberdade em libertinagem. Né? E aí é muito interessante para você, os nossos ouvintes, que de repente você fala assim, pastor, esse tema não é muito interessante para mim. Mas não saia daqui. Continue ouvindo, porque você vai ver que esse tema está muito relacionado para muitas causas que nós temos vivido hoje. O mal do século. O mal do século hoje, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tantas doenças emocionais, a raiz dela é exatamente o espírito de orfandade. Então, é porque a gente está dando fundamento para entrar no assunto. Então, assim, espera, vamos com calma, a gente tem que ir, porque é de revelação em revelação e é por camadas, né? A gente sempre fala, né, que o entendimento ele é igual uma cebola. Ele tem que ser por camadas. Não adianta a gente já ir direto no miolo, porque senão vai ficar difícil para assimilar. Então, assim, vamos por etapa, vamos entender primeiro, vamos passo a passo para você poder
pegar o fio da meada, entender e poder depois até ajudar outras pessoas, né? Exatamente. Porque o intuito é esse, o intuito é trazer o ensino, a revelação, e para que você entenda e identifique na minha vida há algum resquício desse espírito de orfandade? Ah, não tem. Peraí, quem está à minha volta, porque há algumas maneiras que nós vamos escorrer aqui que você vai ver. Até muitas vezes tem filhos hoje que às vezes ele tem uma reação de rebeldia e às vezes a mãe não sabe, mas lá atrás, quando ela engravidou, naquele momento, naquele atual momento que ela estava vivendo, às vezes naquele momento ela não aceitou 100% aquela gravidez. E aí, até aquele posicionamento, aquele pensamento e aquele sentimento afetou de alguma maneira da concepção daquela criança. E hoje, até as atitudes dela, pensamento, comportamento, forma de aprendizado, pode estar ligado a esse pensamento que teve lá atrás. Pastora, e tem como rever isso? Tem como reverter isso? Claro que tem. Pela fé, porque tudo que tem base espiritual, nós vamos ter recursos espirituais também para romper. Então, a orfandade está ligada a muitas áreas da nossa vida. Pessoas que não prosperam, né? A orfandade está ligada a causas e consequências, né? Pessoas que não conseguem prosperar financeiramente. Aonde está a raiz? Na orfandade. Muitas pessoas que não conseguem liberar perdão. Por quê? Está lá na orfandade. Então, tem muitas causas que às vezes as pessoas não têm noção, mas que está diretamente ligada na orfandade. Então, nós estamos começando do início para mostrar para vocês que muitas vezes o mal, ele não opera só em casas, né? Vamos por assim, casas de encosto, casas onde se propaga e fala, olha, aqui tem a manifestação espiritual da linha tal, da linha B, olha, aqui não, às vezes é muito mais sutil do que a gente imagina. Às vezes um pensamento, às vezes um sentimento, às vezes uma pessoa. Ah, pastora, mas geralmente quem é atacado pelo espírito de orfandade, geralmente não são mais os órfãos. Vamos dizer assim, que uma grande parte sim, mas não quer dizer que sejam só eles, né? Então, aquilo que nós dissemos, existem os órfãos também de pais vivos, que nós vamos contar aqui, vamos falar aqui. Porque a orfandade, ela é tanto celestial, natural e espiritual. Existem 3 tipos de orfandade, né? Sim. Então, às vezes a pessoa, ela pensa, que nem você falou, mas são 3 tipos, né? E aí nós estamos fundamentando, então, nós já pegamos João 10:10, Jesus dizendo que o ladrão, que é o diabo, veio matar, roubar e destruir. Né? Em Lucas 10:18, né, quando Jesus fala que ele veio, então em Lucas 10:18 vai dizer também assim, ó, o próprio Jesus falando, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas por que ele caiu? Porque foi dado a ele o livre-arbítrio, ele no céu, ele não obedeceu, ele não honrou e ele não foi leal a Deus. Então não tinha mais lugar, porque no céu não tem desonra, não tem desobediência e não tem deslealdade. No céu existe honra, obediência e lealdade. Então na hora que ele se rebela, no céu não cabia mais. Então Jesus fala assim, eu vi, então ele foi expulso de lá. E a Bíblia diz aqui, o próprio Jesus falando assim, eu vi Satanás descendo do céu como relâmpago. Aqui é no Novo Testamento. Né? A gente pode ver no Velho Testamento que forma, né, quem ele era. Lá fala um pouco, né? Não sei se você... Já vamos ler, já vamos ver, vamos. Lá em Isaías. Então a gente vê então que Satanás ele foi expulso e ele veio para a terra. Então ele está aqui. Né? Não, aqui na Terra não tem só os seres humanos, só a fauna e... Não, aqui não tem só... é só a o flora, que eu vejo. A fauna, né? Aquilo que a gente vê naturalmente, né? Só tudo que eu vejo. Não, aqui também, na Terra também tem seres espirituais que estão coabitando conosco. Então é importante a gente entender isso para a gente não ficar só focado, como nós somos pastores e existem pessoas que estão nos assistindo que talvez nunca teve um contato com a palavra, nunca teve um contato com o mundo cristão, evangélico, né, de alguma denominação, não importa, mas que talvez ainda não está claro esse ponto ainda. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que o mundo natural ele existe, mas ele tem ainda algo que coexiste junto, que é o mundo espiritual, né? Então é isso que nós estamos trazendo com o programa Palavra e Poder. Isso, e mais um fundamento aqui, né, para a gente poder
inclusive as pessoas que estão nos acompanhando, esse programa hoje é quarta-feira, não perca o programa da quinta, da sexta, da segunda, que nós vamos, né? Depois nós vamos nos aprofundar e pegar. Hoje é o fundamento. Se não der tempo, né, que falta 10 minutos, a gente continua no próximo. Mas vamos dar uma acelerada. Então diz assim, ó, Isaías 14, versículo 12, 13 e 14. Isaías, capítulo 14, versículo 12, 13 e 14. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e o monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, quer dizer, ao Criador. Então, aí está a causa, né? Ele queria ser maior que Deus. Né? A causa que uma criatura, um ser que Deus o criou para o bem, né? Se a gente poderia pegar outras referências, mas o nosso tempo é curto, ele não foi criado por mal, né? Quer dizer, ele era como o regente do coral, comandava os anjos, arcanjos, querubins e serafins, que é conhecido como Lúcifer, cheio de luz. E aí a gente vê isso, né? Que ele resolveu o quê? Se rebelou e acabou sendo expulso. Mas vamos entrar aqui nessa parte também, amor, que é importante a gente falar sobre essa questão da orfandade, que seria o que causa na pessoa várias consequências. Mas vamos citar por cima, esse espírito de orfandade, ele causa na pessoa uma falta de pertencimento. A pessoa ela não consegue se sentir pertencente do lugar. É como se ela não tivesse valor, é como se ela não tivesse um destino, a pessoa ela não se sente, ela não se identifica. A pessoa ela pode estar numa carreira, ela não se sente realizado, é um senso de falta. E isso, esse espírito de orfandade, ele causa um trauma na alma da pessoa. Então é como fosse vamos pensar assim, que deu uma fita. Quem é das antigas, sabe o que é uma fita cassete ou uma fita de DVD, que pegava aquela fitinha e dava uma mastigada nela, né? Sabe quando mastiga assim, ficava, né? Me veio isso só para... Ele causa um trauma na alma da pessoa, como se fosse na fita dela, da existência dela. Então, todas as vezes que ela está vivendo a vida, tem um ciclo, e passa, onde aquela fita foi mastigada, aquilo vem, por mais que ela não perceba, aquilo traz um efeito na vida dela. Quem sido mais velho, né? Não da minha época, né, amor? Na época dos nossos avós. Aí, quando colocava no gravador ou no DVD, a voz da pessoa que estava cantando ou falando ficava mais lenta, não ficava normal. Havia uma alteração. Por quê? Porque no decorrer daquela fita, um trecho dela, não era toda a fita, mas era um trecho da fita, ele tinha sofrido uma lesão. Então, o espírito de orfandade, ele causa uma lesão na fita existencial da pessoa. E ela não percebe. Por quê? Com o ciclo do dia a dia, mas todas as vezes que vem naquele ciclo, ou uma situação, ou uma circunstância, ou algo que ela está vivendo, o que acontece? Que pega aquela parte, aí aquele efeito acaba sendo aplicado na vida dela. Então, isso daí é muito complicado, porque muitas vezes as pessoas não entendem e elas nem sabem. Então, são causas, às vezes, de muitas pessoas estarem fazendo terapias, tratamentos, tomando medicamento, mas tem uma parte a ser tratada que a medicação não vai alcançar, que conversar também não vai, que é algo espiritual, né? Então, a gente colocou falta de identidade, falta de destino, uma carência, uma dependência emocional, uma carência crônica, uma pessoa pessimista, uma pessoa que ela sempre se sente só. Ela pode estar cheia de pessoas ali em volta, ela sempre vai sentir um peixe fora d'água, né? Ela acha que é ela não consegue perceber que é algo, né? Ela acha assim, é o meu jeito, eu sou assim, mas não é, na verdade não é.
é um espírito de orfandade que está regendo a vida dela. Aquela pessoa que ela é sempre negativa, ela não consegue ver as coisas com positividade, com fé. Não, ela sempre pensa o pior, ela sempre imagina o pior, ela sempre está esperando o pior, né? Ou então também aquela pessoa que ela tem aquela carência, aquela dependência. Então, o marido tenta fazer o melhor, a esposa, os pais, os filhos, mas ela não consegue se sentir, sabe, realizada. Ela sempre está buscando alguma coisa. Então, é aquela sensação de falta. Então, esse espírito de orfandade, ele traz essa falta de paternidade, essa falta do amor, essa falta de alguma coisa que aconteceu lá na vida dela, lá atrás, acaba trazendo consequências no futuro. Eu vou só ler mais um versículo aqui em Lucas capítulo 15, versículo 12 e 13, que a orfandade, no caso, pode ser a perca dos pais, ou às vezes os pais existem, mas os filhos se afastam, que é viver a vida deles. E um exemplo da Bíblia, eu vou ler, porque falta 5 minutos, e você vai concluir orando, eu faço um comentário bem rápido. Lucas capítulo 15, um exemplo prático disso, né? Depois Sim. a gente vai continuar falando, de repente a gente até usa no próximo programa esses 2 versículos. Tá. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. O 13, passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu. No caso aqui você vê, não é o pai que está expulsando, não é os pais que morreram, não é os pais que abandonaram. Ele decidiu abandonar os pais. Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Que é o órfão de pais vivos. Exatamente. Né? São órfãos de pais vivos, pessoas que escolhem se afastar da casa do pai, da presença do pai, né? Quantos jovens, quantas pessoas, né? Só que isso tudo tem consequências, né? Então nós temos um exemplo na própria palavra de Deus, de um jovem que tinha o pai dele, mas ele escolhe viver longe da presença do pai. Na casa, da família, dos pais. E aí nós vamos ver, então, no próximo programa, continuar sobre esse assunto, para ver aqui, no caso, o que aconteceu com esse filho que decidiu viver a vida, que nem está aqui, de forma totalmente separada dos pais. E não perca o próximo programa, porque nós vamos falar das consequências. E você vai ver como no mundo de hoje, muitas pessoas e muitas situações a gente vê por conta dessa orfandade, que é um espírito que rege e atua na vida de muitas pessoas e está bem escondidinho, disfarçado em várias condições. Então, nós vamos orar agora por você, nós vamos orar pela tua casa, pela tua família. Gostaríamos, se você puder, pegar um copo com água, nós vamos estar orando e vamos estar apresentando ao Senhor a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por esta oportunidade de estarmos aqui nos estúdios da Rádio Fé, meu Pai, e podemos, Senhor, alcançar vidas e casas e famílias, Pai. Queremos apresentar ao Senhor a vida dessa pessoa que está nos acompanhando, ou pela rádio, ou pelo canal da igreja no YouTube, eu não sei, mas de alguma maneira, Pai, onde está chegando o som da nossa voz, que chegue também o Teu poder agora, Senhor, dentro desta casa, dentro, meu Pai, desta família, Senhor, e venha colocar em ordem, meu Pai, essa casa. Só o Senhor conhece o que essa pessoa está vivendo, quais são as dificuldades, as lutas, as adversidades, Pai, que essa pessoa está enfrentando. Mas que o Senhor venha hoje, meu Pai, com a Tua presença, e que o Senhor possa abraçar essa casa, essa família, que o Senhor possa abraçar essa pessoa, trazendo força, trazendo, meu Pai, uma esperança, para que essa pessoa possa se levantar, Senhor, e quebrar, Senhor, tudo aquilo que é do mal, que talvez, Senhor, tem prendido a vida dela, tem mantido ela cativa, meu Deus, por falta de entendimento, revelação, conhecimento, eu não sei, mas que o Senhor possa nos usar para levar entendimento ao Teu povo, as pessoas, meu Pai, que o Senhor tem separado para poder, meu Pai, alcançar através dessa programação. Deus, nós consagramos a água agora, que essa água seja um remédio quando essa pessoa tomar, que ela seja curada, que ela seja liberta. E todos esses sintomas que nós vamos falar a partir do próximo programa, se há alguma coisa na vida dessa pessoa, meu Pai, que ela já comece a ser curada hoje,
que ela já comece a passar por um processo, meu Pai, de libertação, de livramento, mas de sobretudo de cura, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Beba agora da água. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um programa Palavra e Poder. Nosso endereço, Igreja Moriá, ela fica na Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Se você quiser a nossa ajuda em oração, aconselhamento, quiser nos procurar na igreja, nós estamos na igreja todas as quartas, temos o culto 9 horas da manhã e 19h30, também às sextas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas. Se você quiser nos procurar, ou nos procurar pelo celular, né, no WhatsApp, quiser marcar, agendar, é o 16 99400 9450. Você pode nos mandar uma mensagem, pode agendar um horário, ou se quiser ir na igreja nos conhecer, ou conhecer o nosso trabalho. Também temos o canal do YouTube, que você fica bem à vontade para assistir os cultos. Temos todas as programações da igreja, são gravadas. Então, no YouTube é Igreja Moriá RP, as reuniões, todos os nossos trabalhos estão lá, então você pode também acessar. E fora isso, né, amor? No Instagram também, né? Tem Isso. a Igreja Moriá, aí é ponto, né? RP. E fora isso, estamos no final do programa, ficamos por aqui. Amanhã vamos continuar sobre o mesmo assunto. Talvez até nós vamos usar de novo isso aqui para entrar e nós vamos ver então as consequências, né? Isso. Do que vai acontecer. Então ficamos por aqui. Um forte abraço a todos. Deus abençoe vocês e até o próximo programa. Deus abençoe. Fiquem com Deus.